Ele diz assim, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece o quê? Loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O homem natural, o homem com toda a sua inteligência, com toda a sua capacidade, mas sem o Espírito de Deus, ele não consegue entender as coisas do Espírito de Deus. Isso é importante você compreender. Nós vamos para a mensagem conhecida de Lucas capítulo 5, a pesca maravilhosa, mas não é a pesca em si, é esse detalhe que estamos dando hoje. É Lucas capítulo 5, você conhece bem. Lucas capítulo 5, diz, e aconteceu que, apertando-o a multidão para ouvir a palavra de Deus, tem que chegar a esse ponto, hein? Ali a multidão queria ouvir a palavra, é bom ouvir a palavra de Deus é Deus conosco, ouvir a palavra de Deus é ouvir Deus falando ao seu coração, é deixando Deus falar diretamente com você. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Jesus vê tudo, vê as nossas fraquezas, nossas frustrações, nossas decepções, ele estava vendo tudo. Aí diz, e entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. Ele quer que você participe da evangelização, ele quer que você participe da obra dele, sempre vai ter um jeito, sempre ele vai colocar você, vai fazer alguém cruzar o seu caminho, alguém vai participar. Veja, o Paulo e o Silas foram parar na prisão, mas lá na prisão ganharam uma família toda para o Senhor Jesus. A família daquele carcereiro foi salva. Paulo valeu o esforço de estarem ali, valeu, vamos dizer assim, a perda que eles tiveram pela salvação daquelas almas. Depois falamos sobre isso. 4, diz, e quando acabou de falar, não podemos ser apressados. Eu conto um caso que é até cômico, de um obreiro, hoje é um rapaz, ele é até empresário, ele era garoto ainda, e filho de um pastor, e ele era muito ligeirinho, apressado. Ele falava de uma coisa, ele faz isso, ele já ia correndo. E ele de vez em quando, o pessoal me contava depois, que ele naquela época não era celular, ele telefonava do orelhão, né, de ficha, assim, o que foi que o pastor Jaime falou mesmo? Tão apressado que ele não deixava eu acabar de falar. Não, pode deixar, que a fama dele é que ele era ligeirinho, então ele queria ser muito ligeirinho mesmo, né? Muito rápido, e fazia desse jeito. Aí, continuando aqui na mensagem, e disse a Simão, faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. Aí eu trouxe aqui uma canção bem conhecida, a banda, né? O pessoal bem conhecido no mundo gospel, no mundo evangélico, que é uma canção, a letra diz assim, entre a fé e a razão. Imagine, quem está falando é o Senhor, mas está falando para um homem que era um pescador profissional, um homem que vivia da pesca, não era pesca por lazer, hobby, né? Tem gente que gosta, verdade? Quem mora perto do litoral, tem gente que está sempre com a varinha, né? Tem gente que gosta de ir pegar a rede, lançar a rede. Eu falei hoje aqui, arrastão, muita gente não conhece, pode ser que tenha outro nome. Alguém já pescou com arrastão aqui alguma vez? Aqui 1, 2, 3, é bom, para pegar siri, então é bom, você deixa ficar, quando a maré está baixa, né? Alguns lugares que tem braço de mar, geralmente, braço de mar tem isso, é como se fosse um cabo de vassoura de um lado, um cabo de vassoura do outro, uma rede, tipo funil, um pega do outro lado e vai arrastando assim, você pega a siri, mas pega outras coisas também, né? Vem às vezes algumas coisas na rede, depois você vai lá e tira. Pulsar, você sabe o que é pulsar? Quem já pescou com pulsar aqui alguma vez? Rapaz, ninguém, será que só eu? Pode ser que tenha outro nome, é tipo uma rede de basquete, a cesta de basquete, que vai aquela ali, então você coloca, como é que é o nome? Tem outro nome? Lá no Rio, pessoal, quem? Lantuar. Não, aqui não é pulsar. Bem, mas eu coloco. Mas o que eu estou dizendo, tem pessoa que gosta, não é verdade? Eu falei do João Batista, o reverendo João Batista, ele gosta, ele foi criado no interior, não pode ver um rio que ele gosta de lançar a rede lá, gosta de pescar, ele mandar o anzol. Mas o Pedro não, o Pedro era a profissão dele, ele vivia daquilo ali. E ele poderia, Senhor, por favor, eu trabalhei a noite toda, e ele fala isso para Jesus, mas respondendo Simão, disse-lhe, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. Senhor, eu estou sobre a tua palavra.
Ainda que você seja perito no assunto, ainda que você seja um médico. Imagine, eu dei um testemunho do Paquistão, uma senhora que nos contou. Nós temos a página em Urdu, que é o idioma deles. Além de ter árabe, muita gente fala árabe lá, mas a maioria é o idioma local, é Urdu. E o irmão dela estava com um tratamento que não tinha mais cura, de um câncer, de uma doença incurável. E o médico disse para a família: não tem nada a fazer, manda ficar em casa, entendeu? E vão tratando dele, mas não tem tratamento para o caso. Aí a irmã pediu oração. E na oração, você tem que crer que Deus faz o sábio voltar atrás. Foi uma cura, vamos dizer assim, não foi aquela cura direta que é assim. Por que eu falo isso? Porque depois o médico examinando lá, entenda os exames dele, mandou chamá-lo, fez o tratamento, ele ficou curado. Quer dizer, ainda que você tenha, ou parecer, você é médico, sabe que não tem mais nada a fazer por aquela pessoa, mas se Deus ouviu, não seja um homem natural, que não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque ele parece louco. Mas por que eu vou mexer nessa pessoa de novo? Por que eu vou tratar dela se Deus mandar? Falei do médico, mas pode ser qualquer área. Como eu falei: pastor, mas não dá mais, o meu casamento está assim, está assim. Eu contei do pastor do Sul, pastor Fernando, que fez o casamento dos pais dele, que eram divorciados, cada um morava numa casa diferente, anos e anos. Você tem que fazer o que Deus manda. O que nós precisamos é disso. A palavra de Deus, Paulo fala isso de novo. Lá mesmo na primeira aos Coríntios, no 1,18, esse você conhece mais. 1,18 ele fala assim. Deixa eu só ler daqui para não ficar parecendo que é invenção. 1,18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder. Pedro poderia ter respondido: é loucura. Ô Senhor, eu sou profissional, eu sei, não é à noite, é à noite. O Senhor, está de dia, não adianta, não tem peixe essa hora. Não tem, o Senhor, não. Obedeça o que Deus diz. Ainda que pareça loucura, ouça a Deus. Voltando no Lucas 5, essa parte já é mais conhecida nossa. E respondeu Simão, disse: haviam trabalhado toda a noite. No Salmo 119, que eu falei que já é bem conhecido, no Salmo 119, versículo 105, o Senhor Deus diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Quer dizer, quando não há luz de Deus, é noite. Aí não adianta trabalhar. Se trabalha à noite, então você está trabalhando, está orando, está buscando, está lançando a rede, e a rede está vindo vazia. Quer dizer, você precisa de parar e ouvir o Senhor, deixar Ele falar, deixar Ele dirigir você sobre o assunto do filho, da filha, do marido, da esposa, qual for a situação. Então, você sabe orar, você sabe determinar, você sabe exigir a saída do mal, mas não está funcionando. Então pare e deixe o Senhor falar, deixe Ele dirigir, deixe Ele tomar conta do seu coração por completo. Ainda nesse entendimento, o Salmo 30, versículo 5b, 5b que é a segunda parte do versículo, mas leio ele todo. Porque a sua ira durará só um momento, no seu favor está a vida. Tudo bem, nossa parte. O choro pode durar uma noite. Quer dizer, decepção. Quando não há luz, quando não há revelação de Deus, Jesus disse: sem mim nada podereis fazer. Quer dizer, sem a revelação da palavra, sem a luz da palavra, sem a direção de Deus, é noite. Vai haver choro. Você vai ter decepção, e tem gente tendo decepção. Pessoa tenta orando e não está funcionando. O choro pode durar a noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Quando vem a luz de Deus, quando vem a revelação de Deus, as coisas mudam por completo. Ainda nos Salmos 27, versículo 1, só o início: o Senhor é a minha luz, é a minha salvação, a quem temerei. Quando você está então iluminado pela palavra, não há desespero, não há medo. Eles estavam com medo do exército do faraó. Nós estamos com medo de algo, do diabo, como se ele vai prevalecer? Não. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Temos que ficar firmes, olhando para aquilo que a palavra de Deus diz, aquilo que a palavra de Deus revela. Ainda, antes de voltar para o Lucas, João capítulo 9, versículo 4. Já estudado aqui bastante. 9, 4. Diz assim:
convém que eu faça as obras daquele que me enviou. Vamos lá. Enquanto é dia, a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Não tem revelação de Deus, não adianta trabalhar. Trabalhamos a noite toda, mas não apanhamos nada. Por quê? Porque faltava luz, faltava a revelação de Deus. Quando eles ouviram a palavra, aí o Senhor foi, e aconteceu. Olha o bonito. Ele disse, vamos, agora sim, paramos lá agora, no 5, agora termina aqui. Aí ele diz, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas, por que mandas? Lançarei a rede. Senhor, eu sou pescador, mas o Senhor está mandando, eu sou médico, eu sei, eu já examinei, já olhei os exames, já olhei o paciente, não tem mais nada a fazer, mas o Senhor está mandando olhar mais uma vez. Olha, pode ser o mecânico também, não é olhar, é olhar o carro, entende? Mas eu já tentei, tenta mais uma vez. O Elias mandou olhar 7 vezes, na 7ª apareceu uma nuvem muito grande, não, tamanho e o punho de um homem. Ele disse, passa, manda o recado preparar, pode descer que vai virar chuva e veio. Quer dizer, é isso que temos que prestar atenção, ainda que pareça loucura. Senhor, eu sou pescador, eu estou acostumado, eu não vou fazer isso. Para que eu vou levar o pessoal todo agora? Já estamos lavando as redes, quer dizer, vamos ter todo o trabalho de novo. Ele está mandando. Senhor, nós trabalhamos a noite toda, não apanhamos nada, somos pescadores, sabemos o horário. Não, faça. E fazendo assim, oh glória a Deus, colheram uma grande quantidade de peixe e rompia-se-lhes a rede. A sua rede que vai encher. Vai ter mais resultados, vai sendo dirigidos por Deus, sendo dirigidos por Deus, vocês verão muito mais de Deus, e fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fosse ajudar, e foram, e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase em uma pique tem peixe para todo mundo, tem bênção para todo mundo, tem. Eu contei um testemunho que já contei há algum tempo atrás, 1984 foi a primeira igreja que eu dirigi, a primeira que eu fui auxiliar fora do local onde eu me converti, foi na Bahia, mas a primeira igreja com pastor oficial foi em Franca. E um dia eu estava lá à tarde, num dia da semana, eu ficava lá à tarde, entenda, e depois eu ia para casa onde uma família me cedeu, da família da esposa do pastor Ayrton. E eles tinham me cedido um quarto que eu ficava lá. Então, fui lá, tomar um banho, tocar uma roupa, e voltei à noite, anoitecendo assim. E quando eu cheguei, eu notei que a luz estava acesa. Eu disse, mas será que eu deixei a luz acesa? Mas não era de dia quando eu saí. E quando eu cheguei perto, que eu coloquei a mão na porta, a porta estava aberta. Eu disse, deixei a igreja aberta, tinha som, tudo. Eu falei, me roubaram as coisas da igreja. Quando eu abri, tinha um rapaz lá dentro. Era um vizinho meu lá do bairro de Guadalupe. Olha o que aconteceu, esse rapaz, quando eu estava numa depressão muito forte, eu vinha do alcoolismo, ele conhecia a minha história toda, esse rapaz, você precisa de uma terapia ocupacional, vamos trabalhar comigo. Ele trabalha com aquele Guaraná Convenção, lembra? Tipo, garrafa de cerveja, né? Guaraná grande. Eu descarregava, até falei que uma vez, eu descarregava a carreta que chegava, eu não tinha prática. O cidadão jogava a caixa assim, você tinha que pegar, se não mandar, ele matava a outra, né? Você tinha que pegar. E eu deixava aquilo caía aqui, fez uma vala aqui, ó. E eu estava aqui, mas tudo bem, precisava do trabalho e era uma terapia ocupacional, como ele falou, por causa da depressão que eu estava. E eu jogava lá no carro e levava as 2 vazias, colocava e vinha cheia. Bem, quando eu estava, aí eu mandei minha mãe pedi para minha mãe fazer, quem você mandar na mãe? Pede, né? E eu pedi para ela fazer uma almofada, ela fez uma almofada para colocar aqui, mas quando ela fez eu não precisava mais, porque era questão de prática. Eu já segurava a caixa aqui já, né? A caixa vinha, não deixava. Quando ela via, aquilo ficava até solto aqui, eu até tirei aquilo que incomodava, porque eu não precisava mais, tinha pegado a prática. Eu trabalhei com ele, e ele então conhecia, a esposa dele era enfermeira. Quantas vezes eu bati na madrugada, eu morava no 312, ele morava no 301. Quantas vezes eu bati lá para medir a pressão? Você quando está com pânico, com depressão, toda hora você acha que está morrendo, né? Toda hora, coração acelerado. Tem uma vez que ela colocou até um remédio debaixo da minha língua e disse, você vai morrer com esse coração acelerado assim. Ela era enfermeira, eu sabia o que estava fazendo. Bem, não morri, estou até agora aqui. E ele sabia do meu caso de depressão. Aí ele passou por uma luta na família grande, um problema particular dele, grande. E ele também começou a ter o quê? Depressão. E ele começou também a ter pensamento de suicídio, que ele sabia que eu tinha.
que eu tinha pensamento de morte. E o que ele pensou? Poxa, se Deus fez com o Jaime, vai fazer comigo também. Aí ele foi em Madureira, e agora ele é pastor nosso lá em Franca. Onde fica? Me dá o endereço, alguém tem. Major Nicásio, lá em Franca. E ele foi, agora ele saiu do Rio de Janeiro, pensa bem, do Rio de Janeiro até o interior de São Paulo para pedir ajuda. Mas por quê? Porque a minha rede estava cheia. Porque eu fiz o que Deus mandou. Quando eu senti que tinha que estar na igreja, eu fui, entenda bem, me envolvi com Deus como tinha que me envolver. Então ele me procurou, outras pessoas vão te procurar, porque vão ver o teu filho liberto, o teu marido, a tua esposa, o teu pai, vão saber do teu caso e vão te procurar. O que nós temos que fazer é encher a nossa rede, e nós não vamos encher a nossa rede se não ouvirmos o Senhor. Nós temos que agir sobre a palavra de Deus. E fizeram isso de maneira que eu quase, e vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele de todos que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. O propósito da bênção de Deus na nossa vida, seja ela qual for, irmão, é para você se tornar o que? Pescador de homens. É o seu testemunho, depois até de prosperidade. Não é só para prosperar você, que eu digo sempre, quando você é abençoado, você é capacitado por Deus a ser uma testemunha do Evangelho. Toda a bênção que eu recebo, que você recebe, não é só para mim, não é só para você, é para você ser testemunha do Evangelho de Cristo, do amor de Deus. Esse é o recado de hoje. Ouça mais o Senhor, deixe Ele falar mais ao seu coração. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Era ministério que eles tinham. Tem gente que quando Deus vai chamar, é no auge deles. Quando eles estão com sucesso na vida, Deus vai chamar para fazerem a obra de Deus. Pode acontecer isso, não estou dizendo que vai ser com todo mundo, mas tem gente assim. Quando vai, entenda bem que vai ter alguma coisa, Deus, aí você prova, por isso que o Evangelho requer renúncia. Mas acima de tudo, não é se você vai ser pregador, não, é você ser testemunha do Evangelho.